Semana que vem, sábado que vem, 8 horas, lá no Templo Novo, para a gente fazer uma faxina, tá bom? Amém? Amém. Quem ainda não foi lá para conhecer? Levanta a mão. Ah, lá está saindo para você. Vai, isso, aleluia. Aleluia. Olha, quem nunca foi, essa semana, sabe, uma pessoa, primeira vez, falou, nossa, pastor, não sabia que era dessa forma. Ficou muito contente. E semana que vem a gente vai dar uma preparo, porque domingo que vem é o último culto que a gente vai fazer nesse local. Amém, irmão? Um culto de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós aqui. Mas aí no dia 7, é dia 7 mesmo? A gente vai fazer a primeira ceia lá e culto lá e vai ser uma bênção. Certo, irmãos? Amém? Que bom. E eu estou feliz. Está aparecendo, não? Mais ou menos, não, eu estou feliz, estou muito feliz. Quando mais eu vou lá, mais eu fico contente. Porque eu sei que Deus tem algo maravilhoso para nós, né? Mas a gente sempre fica, quando uma mudança, igual a gente vai fazer, a gente fica meio com medo, não fica? Meio temeroso? Como é que vai ser, né? E hoje a gente vai falar como superar o medo. Você é uma pessoa medrosa, não? A gente vive numa sociedade temerosa, né? Tudo para nós é uma incerteza. A gente tem medo, quando criança a gente tem medo de escuro, né? A gente tem medo de escuro. Eu dormia com um canivetinho pequenininho, debaixo do travesseiro, porque se alguém chegasse, né? Quando era pequenininho, né? Eu falei, nossa, tem que ser canivete me segura. E aquilo me dá uma segurança, mas uma bobagem danada, né? E tem gente que tem medo de barata, né? Mulherada aí, não sei. Homem que tem medo de barata também, né? Sabe que o interessante é que lá Adão e Eva, quando eles estavam tudo bem, tudo perfeito, né? Na virada do dia o Senhor vinha e encontrava com Adão, tinha aquela comunhão perfeita, até que o pecado entrou. E tem uma passagem que Deus chega e fala, Adão, onde estás? E aí Adão está escondido, né, no meio do mato, ele e Eva. Aí ele fala para Deus assim, eu vi o Senhor chegando, eu tive medo e me escondi, né, que estava nu. E aí Deus fala assim, quem te mostrou para você que você estava nu? E esse é um momento em que Adão confessa, por causa do pecado, o medo do Senhor. Do Senhor a gente tem que ter temor mesmo. E na Bíblia tem 365 versículos que Deus fala, não temais, não teme, porque eu sou contigo, não teme, né? Ele fala um para cada dia do ano, para que a gente não tenha medo. E a gente não tem medo quando a gente está diante do Senhor e caminhando com Ele. Mas quando a gente se desvia do propósito de Deus, o medo vem, né? E no mundo que nós vivemos, as circunstâncias muitas vezes nos levam a gente a ter medo. Eu não sei se você entrou aqui com algum problema, né? O problema às vezes ele acontece assim, sem a gente esperar. E a gente, quando vem o problema, a gente pensa um monte de coisas. Antes de pensar no Senhor, a gente pensa um monte de coisas, né? Todos nós somos assim. O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer comigo? Como é que eu vou resolver isso? Até que a gente se assenta e Deus fala nos nossos corações. Nós vamos ler um texto lá em Neemias, capítulo 4, capítulo 4 inteiro de Neemias, tá? E essa história, Neemias é usado para muitas coisas, é uma história muito bonita, que mostra como que Deus tem cuidado pelo seu povo, como que Deus ama seu povo, como Ele cuida do seu povo. Vamos orar? Pai querido, quero colocar a nossa vida diante do Senhor. Quero agradecer por aquelas pessoas que estão em casa, que vão estar assistindo esse culto mais tarde, mas por cada um que está aqui, que
a Tua palavra possa falar profundamente no nosso coração, possa mostrar para nós que a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, porque independente dos problemas que cada um de nós chegou nessa manhã, nesse lugar, o Senhor está conosco. E é na confiança da Tua presença que nós vencemos os nossos temores. Então eu quero que essa palavra possa vir de encontro a cada um que está aqui. Que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor e abençoar a vida de cada um que entrou nesse lugar, para que saia daqui realmente esperançoso daquilo que o Senhor vai realizar. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montes de pó e as pedras se foram queimadas? Então Tobias o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará esse muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados, e ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo e as famílias nos lugares baixos e abertos por detrás dos muros, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhava na obra, outra metade empunhava lanças e escudos e arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia uma espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. E disse eu aos nobres magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, ali acorrei a ter conosco, e ao nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava a lança, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. E também, nesse mesmo tempo, disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda me seguiam, largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então esse era um momento em que eles estavam iniciando a restauração dos muros de Jerusalém. Para a gente lembrar, o povo de Israel foi levado como cativo
para a Babilônia, e passaram-se 70 anos. Agora você imagina que não foram todos que foram levados cativos. Ficou um resto de povo em Jerusalém, mas totalmente destruído. Jerusalém totalmente destruída, os muros destruídos, o templo destruído, tudo saqueado. E o povo que ficou lá em Jerusalém, eles ficaram totalmente sem perspectiva, né? Um povo que ficou totalmente oprimido, né? Totalmente temeroso, sem realmente esperança nenhuma. E vocês imaginam que 70 anos nasce uma nova geração. E uma das características do povo de Israel, quando eles tinham sucesso, quando eles venciam as batalhas e tudo, era a comunhão que eles tinham com Deus. E 70 anos longe de ler a palavra, longe de estar na presença de Deus, longe de batalhar diante de Deus, isso foi perdido, isso foi esquecido. E aí, quando a gente começa a ler o livro de Neemias, a gente percebe que Neemias, ele está ali como copeiro do rei Artaxerxes, e ele pergunta para um homem chamado Anani, como está Jerusalém? Ele fala, está tudo perdido, o povo está com fome, o povo não tem esperança de nada, e ele fica muito triste, ele começa a chorar diante de Deus, ele começa a orar diante de Deus. A gente vê isso no capítulo 1 de Neemias, a oração que ele faz diante de Deus, porque ele não fica contente com a situação que está o povo. E aí Deus pega e o chama e fala para ele, vá para Jerusalém e restaure os muros, o muro, né? No 1:3, se a gente abrir lá, você vai ver como que ele fica nessa situação. Disseram-lhe os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas todas queimadas. Essa era a circunstância, a notícia que foi trazida para Neemias. E isso faz com que ele fale, não posso ficar passivo, não posso ficar aqui tranquilo com o meu povo sofrendo o que eles estão sofrendo, né? Todas as vezes que a gente se afasta de Deus, a gente caminha com um momento assim, de tristeza, de pobreza, de derrota, né? E a gente passa a ser um povo com muito medo de tudo. A ausência de Deus na nossa vida faz com que a gente seja medroso. A gente não consegue enxergar os propósitos maravilhosos que Deus tem para a nossa vida. Por isso que eu falo assim, quando a gente tem um desafio novo, a gente tem que olhar para Deus, ouvir de Deus e caminhar com Ele, né? Agora, esse povo, ele estava tão distante de Deus que toda essa tristeza, toda essa angústia os afetou de uma forma muito séria, a ponto deles não olharem mais com esperança para as coisas, né? O pecado que levou a esse povo a essa situação é o que tem que ser visto e arrependido e falar, agora eu vou voltar a caminhar com o Senhor. Isso começou com Neemias. Neemias, quando ele vê isso, ele começa a orar, e a oração dele é, Senhor, perdoa o seu povo, me perdoa, porque nós nos distanciamos do Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Mas lembre-se, Senhor, que o Senhor tem uma promessa para nós. E é nesse ponto em que a gente passa a visualizar aquilo que Deus tem para nós. Ele tem promessas maravilhosas para a nossa vida, para mim e para a sua vida. E a gente tem que voltar, não para as ambições que eu tenho pessoais, mas para aquilo que Deus tem mostrado para mim e para você, com relação aos propósitos maravilhosos de Deus para a vida da igreja hoje, né? Aqui era o momento de Neemias levar o povo a se reencontrar com Deus, a confiar novamente em Deus. E a gente pode aprender 3 lições com relação ao que a gente está vivendo aqui, vendo nesse capítulo 4. A primeira coisa é a origem do medo. Por que a gente tem medo de todas as coisas, né? E aqui a gente vê que, primeiro, são as situações que ameaçavam o povo, né? No capítulo 1 e 2, quando o Sambalate fala assim, tendo o Sambalate ouvido. Então, você lembra que esse povo estava ali, com o muro destruído, com a vida destruída, passando fome,
passando necessidade, se dispersa, né? Ao invés de se juntar e um ajudar o outro, não, eles se dispersam, cada um vive a sua vida conforme quer, sem ter um objetivo comum, né? Então eles estão todos dispersos e esses inimigos dominam totalmente eles, intimidam totalmente eles. E a história do povo de Israel, todas as vezes que o povo vive a vida como quer, eles são intimidados e são massacrados pelos seus inimigos. E aqui era nesse momento ele estava dessa forma. E esse Sambalat, ele sabia muito bem da força que esse povo tinha. Que a história, né? Uma das coisas que a gente não pode esquecer é a história. A história do povo de Israel é uma história vitoriosa pelo Deus que eles serviam. Todas as conquistas de Josué e depois de Davi eram vistas por esse povo também com medo do povo de Israel. Porque se eles restaurassem essa nação dominaria sobre eles sabiam disso. Então esse Sambalat, ele vem ouvindo que edificava o muro, ardeu em ira, é um ódio, né, pelo povo de Deus, que é uma coisa impressionante, e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então ele começou a perceber, olha, eles estão querendo reconstruir esse muro, se eles reconstroem essa casa, nós estamos em situação difícil, né? Se nós hoje a gente vê aquela situação do povo judeu com os palestinos, a gente vê o quanto ódio que ainda esse povo gera em torno deles, né? Tudo que acontece lá, eu vejo que esse povo ainda não entendeu que eles precisam se voltar para Deus. Isso é a solução para o povo de Israel, e sempre foi, né? No 2 fala assim, então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que faz esses fracos judeus? Permite-lhes que eles restaurem isso, que eles sacrificarão, darão cabo de uma obra num só dia. Então ele começou a debochar, mas na verdade esse deboche desse era coberto de um medo muito grande. Ele sabia que esse povo unido, ele poderia reconstruir esse muro. Sabia que esse povo unido podia restaurar toda essa nação, né? Então a ideia dele era colocar e ameaçar o povo de Israel para que eles desanimassem e desistissem. Então, esse medo teria que ser passado para esse povo, para ele desanimar de reconstruir o muro. Então, ele começa a ameaçar. E aqui tinha Sambalat, os samaritanos, Tobia, Amonitas, Asdoditas, todo esse povo contra o povo de Israel, intimidando o povo de Israel, e o povo de Israel começou a ficar meio que abatido, porque quem tinha visão daquilo que Deus tinha passado era Neemias. Neemias, pela fé, sabia que esse muro ia ser reconstruído, mas ele tem que ensinar esse povo a confiar em Deus. Tem que ensinar esse povo a voltar a confiar em Deus. E nós, como igreja de Deus, a gente tem que aprender a confiar em Deus. Aprender que Deus tem um propósito tão maior para nós do que a gente pode até imaginar. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. Ele tem algo para me usar e para te usar naquilo que ele tem para construir. Mas para isso a gente tem que ter coragem, né? Quando Josué vai entrar na terra prometida, uma coisa que Deus fala para ele, Josué, seja forte e corajoso. E ele fala, seja forte e corajoso para guardar toda a minha palavra, para conduzir o povo na minha palavra. E é esse a tarefa de Neemias. Ensina esse povo a confiar em mim, a ter fé naquilo que eu vou fazer. Então, esse muro vai ser construído. E ele sabia, mas o povo ainda não tinha tanta certeza, né? Para mim, para você, às vezes, a gente se abate com uma doença, não é? Ou um problema financeiro, ou um problema no trabalho. Às vezes a gente está caminhando e de repente vem uma possibilidade da perda do nosso emprego. Ou alguma coisa que acontece na nossa vida que nos abate e faz com que a gente tenha porque a gente não sabe do dia de amanhã. E quando as coisas começam a acontecer e dar errado, a gente começa a ficar com medo. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente fica com medo é não olhar para Deus, mas olhar para a circunstância e tentar achar uma solução que nós mesmos temos, né? E a gente não sabe o que a gente
pode esperar, né? Amanhã é segunda, eu não sei o que vai acontecer na sua segunda e na minha também, mas pode acontecer algumas coisas que venham contrário à nossa expectativa. E a gente pode ficar com medo de enfrentar esses problemas. Outra coisa que nos faz abater e ficar com medo é a provocação dos inimigos, né? Eles vêm aqui e começam a debochar, menosprezar, né? São 70 anos longe de Deus. 70 anos de humilhação. Pois vocês são um povo escravo. Vocês são um povo que não pode nada, né? Isso tira, né, a esperança desse povo. E eles estão sensíveis por todas as situações. Lembra lá quando Moisés chama 12 espias para ver a terra onde eles iriam conquistar? Essa mesma terra que eles perderam aqui, que eles estão totalmente humilhados diante desses inimigos. Quando Moisés manda os 12 espias, 10 deles vêm e falam: nossa, mas a terra é boa, mas aquele povo é muito forte, nós não vamos poder vencer aquele povo, né? E só 2, Josué e Caleb, falam: não, nós vamos conquistar aquela terra. Eles não estão na confiança deles mesmos, eles estão na confiança do Senhor. É isso que a gente tem que... Eu não tenho que ter confiança no meu esforço, na minha disposição, mas eu tenho confiança no Deus que me prometeu. A terra foi prometida por Deus para esse povo. Então Josué e Caleb, quando eles falam e eles exortam os outros 10 que estavam falando e pondo caramelhona na cabeça do povo, que o povo começou a pensar: nós não vamos conseguir, por que tirou a gente do Egito, a gente morrer de fome aqui no deserto, nós não vamos ter a nossa terra, né? Eles começaram a falar isso, e só coisa negativa, né? E o medo é contagioso, né? Não é mesmo? Uma pessoa desanimada desanima todo mundo, né? E é o que estava acontecendo aqui. E aí Josué e Caleb esbravejam com o povo, e ali fica bem estabelecido que Deus vai exercer aquele poder de conquistar aquela terra. E o que está acontecendo aqui, essas provocações, essas intimidações, né, que esse povo estava sofrendo, eles estavam se abatendo, eles estavam começando a acreditar, porque são 70 anos de humilhação. Eles não tinham confiança que aquilo iria acontecer, né? E nós somos assim, né? A gente, na nossa vida, a gente às vezes se abate, mas às vezes os desafios que vêm para nós servem para a gente olhar e falar: não, peraí, não é assim as coisas, né? Tem uma história minha que uma professora minha, professora de ciências, sei até o nome dela, não vou falar, porque você pode conhecer, conhece há muito tempo. E um dia ela descobriu que era irmão do Armando, né? Meu irmão era muito inteligente, o melhor aluno da sala, a vida toda ele foi, né? E ela descobriu que era irmão do Armando, e eu era do meio para baixo como aluno, né? E ela falou assim para mim: você é irmão do Armando? Eu fiquei até feliz: não, sou o irmão do Armando, né? Meu irmão era famoso, né? Tudo que ele fazia certo, né? Espetáculo, ainda é. Aí ela falou assim: mas você é irmão mesmo do Armando? Eu sou irmão do Armando. Eu fiquei preocupado: peraí, alguma coisa vai sair daqui. Eu falei: olha, não é possível que você seja irmão do Armando. Ele é tão inteligente. Aí, nossa, aí a risadaiada dos alunos. Eu falei: meu Deus do céu, o que ela vai falar? Ela falou assim: olha, o seu irmão é vinho e você é água. Eu falei: poxa vida. Não, Coca-Cola e você é água, porque a Coca-Cola é mais gostoso. Ai, aquilo me deixou, eu saí da sala e saí para baixo, né? Aí cheguei para o Armando, mano, a professora falou isso para mim, eu falei assim: você devia falar porque água é essencial à saúde. Coca-Cola não é. Eu falei: puxa, até nisso ele é melhor que eu. Aí eu pensei bem e falei assim: não, Armando, não falei isso, poderia te ofender. Olha, eu também era esperto nessas coisas. Mas aí nesse contexto todo, eu falei assim: essa mulher vai pagar pelo que ela fez. Aí eu comecei a estudar. Tudo que ela falava na escola eu respondia, pum! E comecei, tirei um 8 com ela. Só tirava de 6 para baixo, tirei 8 com ela. Puxa vida. Aí eu falei: o que aconteceu com você? Eu falei: não, eu resolvi estudar, né? Eu falei assim, bem, né, arrogante para ela. Aí ela ficou com vergonha, eu percebi. Ela viu o erro que ela cometeu, mas aquilo ali é um desafio. Às vezes, o deboche e essas coisas, a gente tem que acreditar que a gente pode fazer mais. Aqui, Neemias não está querendo fazer que o povo acredite nele.
neles mesmo, no que eles podem, mas Neemias queria que eles acreditavam no que Deus poderia fazer com eles. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Deus quer nos usar de uma forma, mas que a gente tenha coragem e força de enfrentar e fazer o que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, um exame, você vai fazer um exame, você tem que estudar o melhor, se preparar o melhor possível. Não é não estudar e falar, não, Deus vai fazer. Não, estuda, se prepara no trabalho, seja o melhor funcionário que você tem que ser. Porque aí Deus vai te usar de uma forma tremenda. E aí todo deboche, toda a humilhação, ela vai ficando porque você está superando as coisas em Deus. Sempre pensar superando as coisas em Deus. E nós, com essa questão de medo, a gente começa a ficar mesmo intimidado. E a gente contamina os outros. A gente não pode. Olha que fala no 3 e no 10. No 3 fala assim, então, com ele estava Tobias o Amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Aqui, Tobias, ele estava começando a falar com os seus, que ele era o cabeça ali, os inimigos de Israel, encorajando eles a massacrar o povo de Israel. Então, ele estava levando todo aquele exército de Samaria, tudo, a ficar preparado para destruir tudo aquilo que eram os planos de Deus para o povo de Israel, né? E no 10, ele fala assim, então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Então, toda essa opressão, toda essa maldade desse povo, começou a desanimar o povo de Israel. E você sabe que uma pessoa desanimada no meio de um grupo que está animado, ele começa a contaminar as pessoas, tirando a pessoa a visão daquilo que Deus deu, né? Essa que é o grande ponto. Os desafios que Deus tem para nós, eles são para a gente ter confiança, porque é Ele que está operando. E Ele permite que eu e você participe de algo que Ele está fazendo. E isso Ele usa para que a minha comunhão com Ele aumente. Cada vitória que nós temos, que Deus nos oferece, faz com que eu creia e confie mais nele. Lembra de Moisés, quando ele abre o mar? Aquilo ali, o povo que estava ali, o povo já estava desesperado, o exército chegando sobre ele, e Deus fala, coloque o cajado no mar, e ele não bate o cajado no mar e o mar se abre. Aquilo ali é algo tão grandioso, que o povo de Israel é um povo tão desanimado, que mais para frente eles vão queixar de Deus, eu devia estar lá no Egito, lá eu tinha cebola para comer, né? Eu quero comer cebola, né? E aí eles vêm e esquecem muito facilmente. Então uma pessoa que desanima, ele desanima os outros também, contamina os outros. Depois a gente vai ver a solução de Neemias para que eles voltem a olhar e ver o propósito de Deus. As más notícias também, às vezes, elas desanimam a gente. Eles lançam um rumor no meio do povo de Israel, no versículo 11, fala, disseram, porém, os nossos inimigos não saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Nós estamos aqui fora tentando acabar com o trabalho deles, vamos nos infiltrar dentro deles. E quando menos eles esperam, a gente vai matar cada um deles. Isso é o rumor. Eles lançam um rumor, né? Uma má notícia, e essa má notícia às vezes desanima o povo, né? O 12 fala assim, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então, esse rumor começou a contaminar todo o povo. O povo começou a ficar com medo. E nós, muitas vezes, a gente fica com medo, não vai dar certo. Isso não vai acontecer, né? Uma das coisas que quando a gente comprou o terreno aonde foi comprado, foi falado para nós que ali tinha muito roubo, né? Ali é um lugar perigoso. Nós fomos roubados uma vez ali só, tá? Mas independente disso, do que a gente vai enfrentar quando a gente for para lá, independente disso,
O Senhor está conosco, amém? Quando a gente começa a ouvir esses rumores, começa a ficar animado. O lugar é longe, é isso aqui. Às vezes até o pastor fala bobagem, né? O lugar, será que vai ser bom aqui, né? Mas, independente disso, Deus nos mandou lá para um propósito. Aquelas famílias que estão lá precisam do Evangelho, precisam conhecer o Senhor, precisam ter intimidade com o Senhor. Mas para que eles vejam isso, eles têm que ver isso em nós. Neemias foi o homem usado para aquele povo falar: puxa vida, esse homem confia mesmo em Deus. Esse homem é o padrão que a gente tem que seguir. Porque quando vem uma notícia falsa, Neemias reage diferente da gente. O que ele tem que nós não temos? O que ele enxerga que nós não enxergamos? E é esse o ponto em que a igreja tem que fazer diferença. O que eles têm que nós não temos? O que eles enxergam que nós não enxergamos? Por que eles estão alegres com uma notícia difícil? Por que ao invés de se desesperarem, eles têm esperança? Por que num velório eles estão tão esperançosos? Por que numa notícia tão difícil eles sabem exatamente o que eles creem? Eles nos consolam nos momentos difíceis. E é assim que o medo, quando ele vem de uma origem e vem nos tentar desanimar, e a gente olhando para o Senhor, a gente consegue ver uma perspectiva diferente. E o medo, ele traz umas consequências, né? Primeiro, ele nos paralisa, ele nos debilita. O versículo 10, ele mostra isso, já li. Eles desfaleceram quando eles começaram a ver que é muito escombro, está difícil da gente fazer, eles começam a desfalecer, desanimar e falar: sabe, não vai dar, né? Não vamos conseguir, eu não posso, não vai dar. Esse desânimo, né, ele faz a gente perder a visão daquilo que Deus tem para nós, né? A gente se acovarda e a gente não faz o que a gente tem que fazer, né? E a consequência é fazer com que a gente fracasse. Nós não podemos, nós não vamos conseguir. Eu não posso. Sem o Senhor eu não posso nada. Lembre-se que eu não estou falando para você confiar em você mesmo, tá? Às vezes a gente confunde isso. Mas a gente tem que confiar no Senhor. Mas Deus fala para nós que a gente se esforce, que a gente faça o que a gente tem que fazer. Porque Neemias falava: continue. E aí a gente vem para o último ponto que eu queria ver, que é a vitória que a gente tem sobre o medo, né? Primeira coisa, a gente tem que admitir que a gente tem medo das coisas. Olha no 14 tem várias coisas interessantes. No 14, comecinho fala assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais. Ele vem com essa questão: eu sei que vocês estão com medo, mas não temam. É mais um não temais que tem ali. Sejam fortes, não temam. Não temam esse povo está ameaçando, esse povo, eles são perigosos sim. Esse povo pode causar dano para nós sim. Mas não temam, continue trabalhando, continue confiando. Olhem para Deus. É o que ele fala no 14 ainda: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Lembre de quem está com a gente. Lembre de quem caminha com a gente, o Senhor, o grande e temível. Quantas vezes você já esqueceu que Deus estava junto com você na sua luta? Você já pensou nisso? Quantas vezes você já falou assim: não vai dar certo? Várias vezes: não vai. A situação minha não tem solução. Tem dia que você abaixa, você não tem ninguém para conversar. Você olha e fala: não tem condição. Isso que eu estou passando não vai dar mais, não tem solução para isso.
E alguém chega para você e fala assim, lembra, você não quer Deus, você não tem fé em Deus? Deus está no controle. Às vezes a gente fala que Deus está no controle, mas a gente não percebe que Ele está no controle, Ele não deixou de estar no controle. Né? E quando a gente começa a olhar para Deus, a gente tem que entender que tem pessoas também olhando para nós. Né? O foco da pessoa que confiava em Deus ali era Neemias. E é esse Neemias que era o grande responsável por todo esse ânimo, todo esse trabalho. E era o grande inimigo de Sanbalate. Neemias ele não conseguia desanimar. Neemias ele não conseguia fazer com que ele perdesse a esperança. Porque Neemias tinha comunhão e fé em Deus. Uma fé inabalável. Né? A gente tem que entender também que tem algumas coisas que fazem com que a gente caminhe e lute. Que a gente tem que falar assim, eu tenho que continuar a luta, porque tem pessoas, né, que nos motivam a lutar. Olha no 14 mesmo, né, fala assim, lembrai-vos do grande e temido Senhor, pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Né? Olha, nós temos um Deus grande, mas você tem um objetivo para lutar. Que caminho e que rumo que você está dando para os seus filhos? Vou falar sobre os filhos aqui primeiro. Ele fala que pelejar pelos vossos irmãos, né? Pelos vossos filhos. Você já imaginou, já pensou o quanto que a minha vida com Deus pode impactar a vida dos meus filhos? Já pensou nisso? A minha confiança em Deus pode impactar a vida dos meus filhos? A gente pensa, às vezes, nossos filhos eles estão meio fora desse propósito de Deus, e a gente fica, e isso é uma das coisas que nos dá medo, né? Que nos desanima. Mas eu tenho que continuar lutando as batalhas que Deus tem colocado no nosso caminho, para que eles possam enxergar isso. E a nossa luta é para estabelecer uma confiança neles, em Deus. Né? Tem um pastor que essa semana pregou e deu um maior rebuliço. Ele falou que tire seus filhos da faculdade, não sei se vocês viram, né? Tire seus filhos da faculdade, porque eles vão se perder lá. E eu fiquei, meu Deus do céu. O erro não está na faculdade. O erro está na nossa criação. O erro está em que nós não estamos mostrando para os nossos filhos a importância de crer e confiar em Deus. É o nosso erro. A nossa criação dentro da nossa casa pode levar os nossos filhos para longe. Mas lembre-se, Deus nunca vai estar longe deles. Então ele falou assim, olha, peleje pelos seus irmãos. Olha aí, né? Seus irmãos estão aqui todos no mesmo objetivo. E os nossos filhos, olha os seus filhos. Nós temos que reconstruir esse muro para que os inimigos não ataquem a nossa família. Quais muros que nós temos que construir para que a nossa família seja preservada? Que cuidado que nós temos que ter, porque nós servimos a um grande e temível Deus, né? Pelejai pelas vossas filhas, pelejai pelas vossas mulheres. Aqui é a questão mais preciosa que nós temos. E Neemias fala, olha para isso aí. Vocês não estão lutando só por vocês, estão lutando, tem outras pessoas também que vocês são responsáveis. A igreja tem que preservar a família, não tem mesmo? Nós temos que preservar. E como que a gente preserva a nossa família? Construindo muros que defendam a nossa família de ataques do inimigo que vai atacar. Vai atacar. A ponto de os nossos filhos serem usados por Deus aonde eles forem. A nova geração. 70 anos destruindo a confiança de um povo, num muro construído, reconstrói toda
aquelas famílias. 70 anos são gerações. Tem crianças e jovens que nasceram, né, e estão aqui nesse muro, na construção do muro, que nem viram a questão da escravidão, eles se viram escravos. Mas as histórias do povo de Israel, olha, o nosso Deus é poderoso, Ele tirou o povo do Egito, Ele deu maná do céu, tudo isso era história para eles, mas agora eles estavam vivendo uma experiência deles. Uma experiência deles com Deus. Eu não preciso que Deus abra o mar para mim ter confiança nele. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Isso eu tenho que passar para meus filhos. Olha, a minha vida sem o Senhor era totalmente perdida, sem esperança nenhuma. Bastava um abalo para mim estar arrasado. Mas agora eu tenho confiança nele, eu sei que ele está no controle, eu sei que ele está cuidando de todas as coisas, né? Então aqui ele vem com essa questão, o que nos motiva a lutar pela nossa família. Outra coisa que Neemias faz, e que esse povo tem que aprender, é orar. O 4 ele faz assim, ó, ouve o nosso Deus. Ele vê o ataque que ele está sofrendo, ele vê as coisas que ele está sofrendo e que o povo está sofrendo, e ele fala assim, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz com que seja um despojo uma terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Então, olha, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou, esse povo está debochando. Então, Senhor, pese a sua mão sobre eles. Haja com justiça sobre eles. Né? Até uma oração meio, né, dura com os inimigos. Mas ele coloca em oração. O 9... ele fala assim, porém nós oramos ao nosso Deus. Agora não é mais ele sozinho orando, é o povo orando. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção fazemos guarda contra ele. Lembre-se disso, tá? Oração e ação. Nós oramos e nós colocamos guarda. Nós oramos e nós fizemos aquilo que a gente tem que fazer. Né? É isso que a gente tem que aprender, confiar em Deus e fazer o que Ele manda, fazer o que Ele ordena, obedecer a Deus em todas as coisas, né? Outra coisa, a gente tem que reforçar aquilo que está fraco em nós, né? O 13 ele fala assim, então, use o povo e famílias nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos, né? Então, quais os pontos que nós somos vulneráveis? Vamos reforçar. Quais os pontos que você é vulnerável na sua vida cristã? O que faz com que você, às vezes, se desvie do propósito de Deus? Eu falo assim que todos nós, a gente tem um pecado de estimação, né? Um pecado que a gente abraça com mais carinho, né? Tem uns que são mais orgulhosos, outros são meio mentirosos e tudo, mas é aquela coisa, né? Nós temos que arrepender dessas situações. Nós temos que colocar diante de Deus aquilo que nós somos fracos. Né? Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. É um conselho. Isso pode afetar você, fuja das paixões da mocidade. Não sejam dados ao vinho, mas encheios do Espírito. Não é isso? Tem situações em que a gente não consegue controlar, porque a gente é falho. Então nós temos que colocar isso diante de Deus. Não deixe cair em tentação, né? Submeter a Deus naquilo que nós somos fracos, para que Ele nos fortaleça, né? Para que Ele nos faça vencer de acordo com o propósito dEle. Não abandonar aquilo que Ele colocou na nossa mente. O que eles tinham que fazer? Construir um muro. E sucedeu, 15, sucedeu que ouvindo os nossos inimigos que já
sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um na sua obra. Volta, Deus falou para mim construir o muro, está resolvido o problema ali, Deus está cuidando, então vamos continuar trabalhando, vamos continuar nos esforçando naquilo que Ele colocou no nosso coração fazer, vamos continuar evangelizando, vamos continuar buscando pela palavra o conhecimento e o entendimento daquilo que Ele tem para nós. Vamos nos esforçar a conhecer mais e mais e ter mais e mais intimidade com Deus. Outra coisa que Ele nos ensina é não enfrentar nossas lutas sozinhos. Versículo 19 e 20, ele fala assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande extensa é a obra, nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que vocês ouviram o som da trombeta para ali acorrer, até conosco. E o nosso Deus pelejará por nós. A Bíblia, Paulo fala que nós somos um corpo. Cada um tem a sua função. Se você pensa que você não tem função nenhuma, você tem uma função no corpo. Deve encontrar uma função. Nós não podemos caminhar sozinhos. Você acha que se a gente manda um único missionário lá para não sei para onde, ele está sozinho? Não. Primeiro que ele está com Deus. Segundo que ele tem um povo que o enviou. Nós não podemos estar fisicamente lá, mas nós estamos com ele em oração. Sabendo tudo que passa por ele. Por isso que a gente tem que ter, saber o que está acontecendo com Daniel e a Patrícia lá. Ou eles estão precisando disso, vamos orar por eles. É isso que ele faz. Ah, você pode abençoar financeiramente? Beleza. Mas sabe que todo missionário que vem conversa comigo fala assim: olha, obrigado pelas suas orações. Vocês estão com a gente. A gente tem que estar juntos. Eu falo que eu sou abençoado, que eu tenho um grupo de pessoas que são líderes dessa igreja que me ajudam muito. E sempre quando eu estou abatido por algumas coisas, as pessoas, eu sei em quem eu posso confiar. Por isso que a gente tem e deve ter essa comunhão com células. Né? Às vezes é difícil em célula, às vezes, né? Mas aquelas pessoas que estão ali fazem parte das pessoas de um círculo mais estreito, que sabem o que eu estou passando, que podem orar por mim, podem estar junto comigo nos momentos difíceis. A nossa família tem que ser essa união, né? Então, Neemias, ele fala assim: olha, nós estamos muito separados, longe uns dos outros, vamos nos unir. E é esse o grande medo de Sanbalate, que esse povo se unisse, que esse povo estivesse junto num propósito maior. Porque eles não teriam mais como afetar esse povo de uma forma, né? Então, a grande tarefa de Neemias foi essa de trazer o povo de volta à comunhão com Deus. Olha no 2 como ele já tinha isso. O 2:20 ele fala assim: quando as pessoas estavam provocando ele, Sanbalate já estava ali falando com ele, zombando dele, e ele fala assim: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos a reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Então, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele não está falando aqui para esse povo: confie em vocês mesmos, não. Confie em Deus. O centro de tudo é Deus. Por isso que Jesus é o nosso Senhor, é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos faz vencer as nossas lutas, batalhas. É Jesus. Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Nada, nada. Tudo que a gente faz, a parte de Jesus vai dar errado. Ou pode até ter êxito, mas vai lá na frente um buraco maior. Nós temos que enfrentar os nossos desafios que Deus coloca na nossa vida, diante desse Deus maravilhoso. É isso que foi a grande tarefa de Neemias: reconciliar esse povo com Deus,
fazer com que esse povo confiasse em Deus. Você pode ver que todas as coisas, no final ele fala que Deus está conosco, Deus pelejará por nós, Deus nos dará vitória. É Ele, é Deus. Confie num Deus que vocês ficaram tanto tempo apartados. Voltem para o Senhor. Voltar a Deus. Esse é o ponto. E às vezes eu e você estamos caminhando sozinhos. Dentro da igreja. Mas nós não estamos fazendo e exercendo o poder daquilo que Deus tem. Nós não estamos unidos como um corpo. Cada um anda conforme a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Né? Então, assim, a gente está para mudar de local, tudo. O que a gente tem que ter muito em mente é qual que é a visão que Deus tem nos dado daquele lugar que nós vamos. Qual que é o propósito que Deus tem para mim e para você naquele lugar. Não é só para mim como pastor, pastor Adilson como pastor, a liderança. É você mesmo. Qual a visão que Deus tem dado para você lá, para servir lá. E a visão que Deus te der nunca vai ser a parte daquilo que Ele tem falado para nós. A visão de Deus é uma só. Construa um muro. Não desista. Pega as suas armas, construa com uma mão, com a outra você esteja preparado. Que a luta vem, a batalha vem, mas eu estou contigo. Né? Primeiro a gente tem que pensar quais os desafios pessoais que eu tenho naquele lugar. Como que Deus pode me usar para servir naquele lugar? E aí você vai dobrar o seu joelho e vai falar, Senhor, dê essa visão. E essa visão não pode ser a parte da visão da igreja, né? Depois que você fala quais os desafios que o Senhor tem para mim lá, ou na minha vida pessoal, e como igreja? Porque não tem como dissociar as coisas, né? Como igreja, eu tenho que me unir à igreja, estar junto com a igreja, caminhar com a igreja, né? O que tem causado medo em você? Do que você tem medo? Como você pode vencer esse medo? Como nós podemos vencer esses medos que a gente carrega com a gente? Essas dificuldades que a gente tem. E aí a gente tem que orar, trabalhar, se unir com quem ama a Deus, no mesmo propósito, de obediência. E a gente pode falar assim, olha, o meu Senhor, o meu Deus vai dar vitória. Né? Não uma vitória de uma forma a fazer aquilo que eu tenho vontade, mas a vitória de fazer aquilo que Ele quer, que Ele pretende. Então, assim, o grande sucesso de Neemias, e depois a gente vê de Esdras também, é trazer o povo de volta para o Senhor. Tem uma passagem que ele começa a ler a palavra com esse povo aqui. Ele começa a ler as escrituras com esse povo começa a ouvir as escrituras e começa a falar, puxa vida, pecamos contra Deus. O primeiro impacto que a palavra de Deus tem para a nossa vida é assim, eu pequei contra Deus. Eu sou um pecador. E aí, o intuito do povo foi todo começar a chorar. Aí ele fala para o povo assim, não chorem, isso é um momento de alegria. É um momento de tristeza, mas é um momento de alegria. Por quê? Porque vocês estão sendo restaurados por Deus. Agora vocês estão entendendo quem é esse Deus tão grandioso. Porque é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus. Deus não mudou um milímetro do que Ele é. Ele não mudou nada. Ele continua sendo Deus. E Ele vai trabalhando no nosso coração incrédulo, no nosso coração de dúvida, de medo, e Ele vai mostrando para nós aquilo que Ele pode fazer por nós, como igreja. Ele pode restaurar a nossa família, que às vezes está perdida. Ele pode restaurar essa família. Confie no Senhor, né? Traga a sua família para trabalhar junto com você. E Deus vai dar
vitória, até a vitória. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Quem dera eu fosse como Neemias, mas uma coisa que esse texto mostra mesmo assim que nós precisamos nos unir no mesmo propósito. Eu não tenho dúvida que Deus está mandando a gente para esse local que nós estamos indo por um propósito maior até. Que as pessoas que estão lá precisam tanto ouvir do Evangelho. Tem pessoas que estão desanimadas, com medo, porque não conhecem a Jesus. Tem famílias que estão destruídas porque não conhecem Jesus. Nós sabemos o que é viver longe do Senhor. Todos nós sabemos. Se você tem memória de quando a vida que você tinha antes de conhecer o Senhor, você tem memória de saber o quanto que nós necessitamos dele. O quanto que ele tem feito diferença na nossa vida. Mesmo conhecendo a ele, nós temos essas vacilamos, como o povo de Israel vacilava. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Nós viemos aqui hoje cheio de situações, cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus medos. Mas, Senhor, naquilo que é o teu propósito, nos fortaleça. Naquilo que agrada ao Senhor. Fale ao coração dessa igreja, Senhor. Mostre a tua visão, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos da tua direção como servos, como filhos do Senhor. Fortalece